Você já parou para pensar se tudo que você aprendeu sobre o dízimo na igreja é mesmo o que a Bíblia ensina? E se eu te contar que existem segredos bíblicos sobre o dízimo que a maioria das igrejas nunca revelou? Segredos que podem transformar sua visão sobre fé, generosidade e até sua relação com Deus. Fica comigo, porque nos próximos minutos você vai descobrir algo que pode mudar sua vida espiritual de verdade. Antes de continuar, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo que pode estar precisando ouvir essa mensagem. A viúva e o medo. Imagine uma mulher simples, viúva, com os olhos marejados, ao entregar suas últimas moedas no altar. Ela não o faz por abundância, mas por medo. Essa imagem representa uma realidade mais comum do que muitos gostariam de admitir. Em muitas igrejas, o dízimo é apresentado como uma obrigação rígida, acompanhada de promessas e ameaças. Se você não dizimar, estará roubando a Deus, ouve-se com frequência, especialmente com base em Malaquias 3. Essa abordagem, embora baseada em um texto bíblico, frequentemente ignora o contexto, gerando medo, culpa e um sentimento constante de inadequação espiritual. Para a viúva moderna, o dízimo se torna um fardo. Não é mais um ato de fé, mas uma tentativa desesperada de evitar o castigo divino e alcançar uma bênção esperada. Essa mentalidade é perigosamente próxima da superstição. Deus não deseja que seu povo viva com medo, mas em liberdade e confiança. Jesus, em sua compaixão, observou uma viúva pobre depositar 2 pequenas moedas no templo e elogiou seu gesto, não por causa da quantia, mas por causa do coração por trás da ação. Marcos 12, 41-44. Ele não a condenou por não dar 10%, pois provavelmente aquelas moedas eram tudo o que ela possuía. Ao contrário, ele a honrou como exemplo de fé. Isso revela uma verdade desconfortável. Jesus jamais usou o dízimo para pressionar ninguém. Seu foco sempre foi o coração, a motivação interior. No entanto, muitas igrejas continuam a associar bênçãos materiais diretamente ao ato de dizimar, perpetuando uma lógica de troca e não de graça. A viúva do Evangelho deu por amor. Já a viúva de hoje, muitas vezes, dá por medo. E essa distorção precisa ser confrontada com urgência. Quando o dízimo é imposto como uma obrigação, perde-se o espírito da generosidade. A fé se torna legalismo. O amor se transforma em peso. A Bíblia é clara ao dizer que Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. O texto não diz quem dá por medo ou quem dá por imposição. O medo é um péssimo motivador espiritual. Ele paralisa, corrói a alma e distorce a imagem que temos de Deus. Um Deus que exige a última moeda da viúva sob ameaça de maldição, não é o Deus revelado em Cristo. O verdadeiro Deus é o que multiplica pães para alimentar a multidão, que perdoa o pecador, que cuida do necessitado. Ele se agrada do coração disposto, não da porcentagem exata. É hora de resgatar o significado original do dízimo, não como um boleto espiritual, mas como uma expressão de gratidão. Isso só é possível quando se tira o foco da obrigação e se coloca na relação de amor entre o doador e Deus. A viúva que dá tudo não precisa ser condenada ou exaltada apenas por isso. Sua história nos convida a refletir. O que está motivando a nossa entrega? É preciso ensinar sobre o dízimo com verdade e compaixão, libertando os fiéis do peso do medo e conduzindo-os à leveza da graça. Quando a igreja substituir a obrigação pela inspiração, o medo pela fé e a culpa pela gratidão, então o dízimo deixará de ser um fardo e voltará a ser um ato de adoração. O início antes da lei, Abraão e o dízimo voluntário. Quando pensamos no dízimo, a maioria das pessoas o associa imediatamente à lei de Moisés. Contudo, o primeiro relato bíblico sobre o dízimo ocorre muito antes dessa lei ser estabelecida. Em Gênesis 14, após uma impressionante vitória sobre reis inimigos, Abraão encontra Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E ali, surpreendentemente, ele entrega o dízimo de tudo o que havia conquistado. O texto não relata que Deus mandou Abraão entregar o dízimo. Não há qualquer comando celestial. Foi uma atitude voluntária, espontânea, sobretudo, de gratidão. Isso nos revela um princípio muito poderoso. O verdadeiro dízimo não nasce da imposição, mas do reconhecimento. Abraão entendeu que sua vitória não era fruto apenas de sua estratégia militar, mas da intervenção divina.
Ao entregar o dízimo, ele estava reconhecendo que tudo vinha de Deus. Melquisedeque não exigiu nada. Ele não pediu pagamento, nem prometeu bênçãos em troca. Ele apenas abençoou Abraão, e este, em resposta, deu o dízimo. Há aqui um detalhe essencial: o dízimo de Abraão não foi uma tentativa de obter favor de Deus. Foi uma resposta à bênção que ele já havia recebido. Isso contradiz uma das ideias mais difundidas hoje em algumas igrejas, a de que dizimar é a chave para destrancar as bênçãos celestiais. Abraão já havia sido abençoado antes de dar qualquer coisa. Outro ponto crucial é que esse episódio aconteceu cerca de 400 anos antes de Moisés receber a lei. Ou seja, o dízimo praticado por Abraão não estava vinculado a um sistema legalista, mas sim a uma relação íntima com Deus. Esse tipo de entrega, sem obrigação e sem troca, é a base para compreendermos o verdadeiro espírito do dízimo cristão hoje. Curiosamente, o nome Melquisedeque aparece novamente no Novo Testamento, sendo uma figura usada para representar Jesus como nosso sumo sacerdote. Hebreus 7. O autor da carta aos Hebreus conecta a fé de Abraão com a fé cristã. E mais uma vez, a ênfase é colocada na fé e na superioridade do sacerdócio de Cristo, não na obrigação legal de entregar porcentagens. Se o dízimo de Abraão foi antes da lei, então ele aponta para algo eterno, não no formato, mas no espírito, o espírito da gratidão, da honra e da adoração. Essa narrativa também revela uma ordem espiritual. Primeiro vem a benção, depois vem a resposta humana. Deus abençoa, e o homem responde com fé e generosidade. Se invertermos isso, caímos numa armadilha, a de tentar comprar os favores de Deus, como se ele estivesse à venda ou operasse segundo um sistema de barganha. A história de Abraão não permite isso. Ele não negociou com Deus, ele reagiu à sua bondade. Em nenhum momento o texto menciona que Abraão deu 10% como um mandamento. O número dízimo, que significa 10ª parte, aparece, mas não como lei, e sim como símbolo de um ato voluntário. Isso nos leva a uma reflexão. Será que hoje estamos ofertando com o mesmo espírito que Abraão teve? Ou estamos apenas obedecendo por medo ou obrigação? Quando damos como Abraão voluntariamente, com gratidão, sem esperar nada em troca, nosso coração é transformado. E essa é a verdadeira benção, um coração que reconhece a Deus em todos os caminhos. O dízimo de Abraão não é um modelo de regra matemática, mas um modelo de fé. Ele nos convida a honrar a Deus não porque precisamos, mas porque queremos, não por obrigação, mas por amor. A formalização do dízimo na lei de Moisés. Diferente do dízimo espontâneo de Abraão, com Moisés vemos o dízimo se transformar em mandamento. Ele deixa de ser uma prática voluntária e passa a ser uma obrigação religiosa, econômica e social para o povo de Israel. Em Levítico 27, 30-34, a lei é clara: todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Isso marca o início da formalização do dízimo como parte da vida nacional de Israel. Essa mudança tem um motivo. Israel havia deixado de ser um grupo nômade e se transformado em uma nação organizada. Para manter essa estrutura, especialmente a religiosa, era necessário um sistema de sustento regular. Os dízimos então passam a ser parte integrante do pacto entre Deus e o povo. Eles sustentariam o sacerdócio levítico, promoveriam festas religiosas e ajudariam os mais necessitados. É importante destacar que a tribo de Levi, separada para o serviço sacerdotal, não tinha herança de terra. Isso significa que, sem o dízimo, eles não teriam como sobreviver. O dízimo era, portanto, um tipo de salário ou compensação pela dedicação integral ao templo. Em Números 18, 21-24, Deus declara: eis que tenho dado aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam. Isso mostra que o dízimo era parte de um sistema funcional, não apenas espiritual. Além disso, havia outro objetivo importante: prover justiça social. Em Deuteronômio 14, 28-29, vemos o dízimo trienal, dedicado aos pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. O dízimo também era instrumento de inclusão e compaixão. Portanto, ao contrário do que muitos pensam, o dízimo na lei não era apenas 10% anual. Havia múltiplos dízimos, que, somados, chegavam a cerca de 23% ao ano. Era um sistema complexo e altamente detalhado.
Isso nos ensina que o objetivo de Deus não era só arrecadar valores, mas construir uma sociedade justa, equilibrada, onde a espiritualidade estivesse ligada à responsabilidade social. O dízimo também tinha um papel festivo. Parte dele era usada nas grandes celebrações do povo, como a festa dos tabernáculos. Nesses eventos, os israelitas se reuniam para celebrar a Deus com alegria e comunhão. Deuteronômio 14, 22-27 nos mostra que parte do dízimo era comido pelos próprios ofertantes na presença de Deus, em celebração. Isso desmonta a ideia de que o dízimo sempre saía das mãos do ofertante para um templo. A lógica era: Deus nos abençoa, e nós devolvemos em forma de honra, gratidão, sustento comunitário e festa. O dízimo era uma engrenagem de vida, e não apenas um valor financeiro. Infelizmente, com o tempo, o povo começou a negligenciar essa prática. Em Malaquias 3, Deus acusa os israelitas de o roubarem, justamente por reterem os dízimos. Mas o problema não era só financeiro, era espiritual. Negligenciar o dízimo era sinal de esfriamento da fé, de egoísmo e de desconexão com os propósitos do pacto. Por isso a exortação divina vinha com tanto peso. No entanto, mesmo dentro da lei, o foco não era a quantia, mas o coração do povo. Deus prometia abençoar quem fosse fiel, não porque ele precisava do dinheiro, mas porque a fidelidade revelava obediência e confiança. Esse sistema vigorou por séculos, mas sempre sofreu abusos. Houve tempos em que os sacerdotes se corromperam e usaram o dízimo para seu próprio benefício. Houve outros em que o povo parou de contribuir e o culto entrou em decadência. O dízimo, portanto, era um barômetro espiritual. Quando era bem praticado, a nação prosperava espiritualmente. Quando era negligenciado ou corrompido, a idolatria e a injustiça social se alastravam. A formalização do dízimo também criou riscos: o legalismo, o ritual vazio e o peso religioso. Isso acontecia quando as pessoas davam por medo, por hábito ou para cumprir protocolo, mas sem amor e sem fé. Esse cenário ajuda a entender por que, quando Jesus veio, ele criticou a forma como o dízimo havia se tornado um fim em si mesmo. Era uma prática que havia perdido sua essência. Em resumo, o dízimo na lei de Moisés foi muito mais do que uma contribuição financeira. Foi um sistema divinamente desenhado para unir adoração, justiça, comunidade e celebração. Porém, como todo sistema, ele dependia do coração humano para funcionar corretamente, e foi aí que ele começou a falhar. 4 diferentes tipos de dízimos no Antigo Testamento. Quando falamos em dízimo, muitos automaticamente pensam em 10% fixos do salário. No entanto, essa visão é simplificada demais diante do que a Bíblia realmente apresenta no Antigo Testamento. A legislação mosaica previa, na verdade, vários tipos de dízimos, cada um com finalidades específicas e com ciclos diferentes. Ignorar isso é perder uma parte essencial da mensagem bíblica sobre generosidade, justiça e adoração. O primeiro tipo é o dízimo levítico. Este era um dízimo anual, de tudo o que era produzido: grãos, frutas, rebanhos, e era destinado ao sustento dos levitas, que não tinham herança territorial. Os levitas, por sua vez, também dizimavam do que recebiam. Em Números 18 e 26, Deus ordena que eles ofereçam um dízimo do dízimo ao sacerdote. Isso mostrava que nem os líderes espirituais estavam isentos da honra e responsabilidade diante de Deus. O segundo tipo é o dízimo das festas, ou dízimo festivo, que aparece em Deuteronômio 14, 22-27. Esse dízimo não era entregue ao templo, mas era usado pelo próprio ofertante e sua família para celebrar diante de Deus. Eles levavam esse dízimo para Jerusalém ou outro local escolhido por Deus, onde comiam, bebiam, se alegravam e adoravam. Era uma celebração comunitária, espiritual e social, promovendo alegria e gratidão. Isso derruba a ideia de que todo dízimo era algo entregue e nunca usufruído por quem ofertava. Deus queria que o povo também participasse diretamente da bênção e da comunhão. Além disso, Deus previa casos em que a viagem até o local da celebração seria longa. Nesse caso, o ofertante podia converter o dízimo em dinheiro, e então usar esse valor para comprar o que desejasse nas festividades. Isso está claramente explicado em Deuteronômio 14, 24-26. O terceiro tipo é o dízimo trienal, mencionado em Deuteronômio 14,
28-29, e também em 26, 12-15. A cada 3 anos, esse dízimo era destinado aos órfãos, viúvas, estrangeiros e levitas que viviam em cada cidade. Era uma forma de descentralizar a ajuda e garantir justiça social nas aldeias e cidades, não apenas no templo. Esse tipo de dízimo era depositado localmente, e não levava o povo até Jerusalém, mas levava o sustento até quem precisava. Ao somar todos esses tipos de dízimos, estudiosos bíblicos concluem que a porcentagem anual total podia chegar a cerca de 23,3% da produção anual de um israelita. Não se tratava de uma regra rígida de 10% como hoje se prega. É importante notar que a prática do dízimo era sempre relacionada à produção agrícola e pecuária. Nunca se aplicava diretamente a salário em dinheiro, o que levanta questões sobre a aplicação literal do dízimo nos dias atuais. O sistema de dízimos no Antigo Testamento era também profundamente comunitário. Ele não visava enriquecer indivíduos, mas sustentar a estrutura religiosa e social da nação. Além dos 3 principais dízimos, ainda havia as ofertas voluntárias, que podiam ser dadas livremente como expressão de gratidão, votos ou arrependimento. Essas ofertas não estavam vinculadas a um valor percentual. Isso revela que a cultura hebraica sobre dar era rica, complexa e muito mais espiritual do que matemática. O foco estava no coração, na justiça e na adoração. Havia ainda ocasiões especiais de contribuição, como durante a construção do tabernáculo ou da reconstrução do templo, em que o povo dava com generosidade espontânea, excedendo qualquer mandamento. Êxodo 35, 21-29. Esdras 2, 68-69. Quando o povo dava corretamente, havia fartura, alegria, ordem e justiça. Quando negligenciava ou distorcia o sistema, surgiam desigualdades, idolatria e decadência espiritual. Esse modelo de dízimos múltiplos era, de fato, uma teocracia econômica. Deus era visto como o dono de tudo, e o dízimo era uma maneira prática de manter o povo conectado a essa verdade. Vale lembrar que, mesmo com toda essa estrutura, Deus sempre destacou que o mais importante era a obediência do coração. A prática sem fé era rejeitada. Como disse o profeta Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Em resumo, o Antigo Testamento apresenta uma visão ampla, integrada e social do dízimo. Reduzir essa prática a um simples 10%, entregue todo mês, é ignorar a profundidade e os diversos propósitos que Deus instituiu por meio dessa forma de adoração e justiça. A crítica profética, dízimo e hipocrisia. O dízimo, mesmo com sua estrutura clara e seus múltiplos propósitos, nem sempre foi praticado da forma correta em Israel. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente denunciaram não apenas a negligência do dízimo, mas o espírito distorcido com que ele era praticado. Entre todas as vozes proféticas, a de Malaquias é a mais conhecida quando o assunto é dízimo. Em Malaquias 3, 8-10, Deus, por meio do profeta, acusa o povo: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Essa acusação é contundente. Não é apenas uma cobrança de valor financeiro. É uma denúncia de traição espiritual. Quando o povo deixava de dizimar, isso era visto como sinal de afastamento de Deus. Contudo, é essencial entender o contexto. Malaquias falava a um povo que já havia voltado do exílio, mas que vivia com desânimo espiritual, negligência no culto e líderes religiosos corrompidos. O roubo, nesse caso, não era apenas material, era um reflexo de um coração que não reconhecia mais Deus como Senhor. O dízimo, como expressão de adoração, havia se tornado um ritual vazio ou simplesmente ignorado. Muitos usam Malaquias 13:10 para pregar promessas de bênçãos materiais. Contudo, o foco central da mensagem profética não era financeiro, e sim relacional. Deus estava buscando um povo fiel, não apenas recursos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro não era um chamado à arrecadação compulsória, mas um convite ao arrependimento e à restauração da aliança com Deus. O versículo 10 continua: e fazei prova de mim nisto. Deus se coloca como um pai disposto a restaurar, se houver arrependimento sincero. O dízimo, aqui, era o símbolo de algo muito mais profundo, um retorno ao primeiro amor. Malaquias também denuncia os sacerdotes por oferecerem sacrifícios impuros,
roubarem partes das ofertas e corromperem a adoração. Isso mostra que o problema não era apenas o povo, mas também a liderança espiritual. Em Malaquias 1:6-14, Deus critica a hipocrisia de quem ofertava restos, animais doentes e o que não prestava. Isso indica que, mesmo quando se ofertava algo, o coração estava distante. Essa crítica é muito atual. Em muitas igrejas de hoje, líderes pressionam os fiéis a dizimar, mas vivem em luxos incompatíveis com o espírito de serviço de Cristo. É uma repetição da crítica profética, culto sem reverência e manipulação da oferta. Os profetas sempre se levantaram para dizer que Deus não se agradava de sacrifícios sem justiça. Isaías 1:11-17 mostra claramente isso. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Aprendei a fazer o bem. Amós, outro profeta incisivo, também denunciou o povo que cumpria rituais religiosos, enquanto oprimia os pobres e distorcia a justiça. Ele diz: odeio, desprezo as vossas festas. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Amós 5:21-24. Nesse contexto, vemos que a fidelidade nos dízimos não era apenas medida pelo ato de entregar algo, mas pela conduta de vida, pela justiça social e pela integridade diante de Deus. O dízimo, portanto, era apenas um sintoma de uma espiritualidade viva ou morta. Os profetas não atacavam o dízimo em si, mas a hipocrisia de quem o praticava sem amor, fé ou retidão. É preciso ter muito cuidado para não usar textos como Malaquias 13:10 para manipular fiéis a dar por medo ou culpa. Essa era exatamente a distorção que os profetas condenavam. Um coração que dá apenas por medo de ser amaldiçoado ou por promessa de enriquecimento rápido, está tão equivocado quanto os israelitas que entregavam animais defeituosos para cumprir um rito. O verdadeiro ensino profético é: Deus deseja relacionamento sincero, adoração verdadeira e vida de justiça. O dízimo era um reflexo disso, não a causa. No tempo dos profetas, o dízimo deveria ter sustentado os levitas, os pobres e promovido comunhão. Em vez disso, passou a ser negligenciado ou praticado com egoísmo e hipocrisia, e por isso, Deus o rejeitou. Em resumo, a crítica profética ao dízimo não era uma rejeição do princípio da contribuição, mas sim uma chamada à sinceridade, à integridade e à justiça. Se o coração não estiver alinhado com Deus, nenhum dízimo pode agradá-lo. O que Jesus realmente disse sobre o dízimo? Jesus viveu em um contexto profundamente religioso. Os fariseus, saduceus e escribas eram conhecedores da lei e zelosos quanto às suas práticas. O dízimo era uma dessas práticas, altamente valorizada por esses grupos. Curiosamente, Jesus não falou muito sobre o dízimo, pelo menos, não como muitos imaginam. Em vez de promovê-lo como uma regra central do reino, ele o mencionou em tom de correção e alerta. Em Mateus 23:23, Jesus declara: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Essa passagem é reveladora. Os fariseus dizimavam até temperos, coisas pequenas, para mostrar uma suposta perfeição na lei, mas ignoravam o que Deus considerava mais importante: justiça, misericórdia e fé. Jesus não condena o dízimo em si. Ele diz que deveis fazer estas coisas, mas adverte que isso não pode ser feito em detrimento do coração transformado. Isso mostra que, para Jesus, o dízimo nunca deveria ser uma moeda de barganha espiritual ou uma fachada de santidade. Ele deveria ser parte de uma vida íntegra, centrada no amor e na fé. Em Lucas 11:42, encontramos uma versão semelhante: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, e de toda a sorte de hortaliças, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Note que Jesus repete o mesmo princípio. O problema não está na entrega do dízimo em si, mas na omissão do amor de Deus, o que, para ele, é infinitamente mais valioso. O foco de Jesus nunca foi a quantidade do que se dá, mas a qualidade da motivação com que se dá. Ele não se impressionava com atos exteriores, mas com a sinceridade interior. Isso fica ainda mais claro na conhecida cena da oferta da viúva.
em Marcos 12, 41-44. Jesus observa pessoas ricas dando grandes quantias, e, em seguida, vê uma viúva pobre entregar 2 pequenas moedas. Ele então diz: esta viúva pobre deu mais do que todos os que lançaram ofertas no gasofilácio, porque todos deram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Essa cena não é apenas uma lição sobre generosidade, é uma revelação profunda do que Jesus considera como verdadeira adoração. Entrega total, mesmo que em pequena quantidade. Aqui, a porcentagem perde o sentido. Jesus não elogia a quantia, mas a intenção do coração. A viúva deu pouco, mas deu com fé e amor. Isso contrasta fortemente com a prática de muitos líderes religiosos daquela época, e também de hoje, que valorizam grandes ofertas, sem considerar a integridade e o sofrimento de quem oferta. Outro ponto importante é que Jesus nunca instituiu o dízimo como mandamento para os seus discípulos. Ele os ensinou a viver em fé, generosidade, desprendimento e confiança no cuidado do Pai. Em nenhum dos sermões de Jesus, como o Sermão do Monte, Mateus 5-7, há qualquer menção ao dízimo. Mas há várias sobre justiça, misericórdia, esmolas em segredo e tesouros no céu. Em Mateus 6, 1-4, ele diz: guardai vós de praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Ou seja, o valor da doação está na discrição, na sinceridade, no amor e na devoção, não na obrigação nem no reconhecimento público. Para Jesus, dar com o coração certo era mais importante do que seguir uma porcentagem legalista. O reino de Deus não funciona com contratos e cálculos, mas com graça e entrega. Assim, o que Jesus disse sobre o dízimo nos leva a uma reflexão. Será que nossas ofertas hoje refletem o amor, a fé e a misericórdia, ou apenas seguimos regras sem coração, como os fariseus? A grande lição de Jesus é que a generosidade é um estilo de vida, não um número fixo. O foco está no caráter do doador, não no valor doado. Portanto, reduzir a espiritualidade cristã a uma regra de 10% é ignorar o que Jesus mais valorizou: a motivação interior, a compaixão pelos necessitados e a confiança em Deus como provedor. O segundo segredo: Jesus priorizou o coração. O segundo segredo bíblico sobre o dízimo é, talvez, o mais negligenciado nas igrejas modernas. Jesus nunca se importou com a quantia dada, mas com o coração que dava. Ele ensinava, vivia e revelava que a generosidade nasce do interior transformado, e não da pressão religiosa. Em um mundo acostumado com rituais e aparências, Jesus veio desconstruir as motivações equivocadas. Ele confrontou um sistema onde muitos davam para serem vistos, admirados ou temidos. Para Jesus, isso era vaidade, não adoração. Esse ensino fica claro em todos os evangelhos. O dízimo como prática religiosa não era rejeitado por Jesus, mas era constantemente colocado em segundo plano, quando comparado ao amor, a misericórdia e a entrega sincera. Jesus nunca instituiu uma nova doutrina sobre o dízimo. O que ele fez foi ensinar o princípio por trás de toda doação: a generosidade como resposta ao amor de Deus, e não como um dever mecânico. Quando olhamos para Marcos 12, 41-44, onde Jesus observa a viúva ofertando 2 pequenas moedas, ele não a elogia pelo valor, ou pela obrigação, mas pela completa entrega de coração. Ela deu tudo e deu com fé. O que impressiona nessa cena é a inversão do valor. Aquilo que seria insignificante aos olhos dos religiosos era, para Jesus, a oferta mais valiosa. Por quê? Porque foi feito com amor genuíno, não com cálculo matemático. Esse padrão se repete na vida de Jesus. Em João 12, 3, vemos Maria ungir os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Um gesto simbólico, extravagante, sem nenhum valor prático, e ainda assim, Jesus o considerou como um ato de adoração profunda. Aqui vemos que a generosidade de Maria não nasceu da obrigação, mas do reconhecimento de quem Jesus era. Seu gesto foi motivado por gratidão, e não por uma regra de dízimo. A mesma lógica se aplica ao jovem rico, em Mateus 19, 16-22. Ele guardava todos os mandamentos e, certamente, dava o dízimo. Mas Jesus tocou exatamente naquilo que ele mais amava: seus bens.
vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. O jovem foi embora triste, porque seu coração não estava livre para doar. Ele seguia mandamentos, mas não tinha o coração transformado. Isso mostra que não basta dar, é preciso ser generoso por dentro. Jesus ensinou claramente que não existe santidade sem amor. Dar sem amor é vazio. Contribuir sem misericórdia é apenas performance religiosa. Por isso, ele constantemente ligava as práticas exteriores ao estado do coração. Em Mateus 6, 19-21, ele diz: Não acumuleis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, o que damos revela o que mais valorizamos. Essa afirmação derruba qualquer tentativa de transformar o dízimo em uma taxa. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas quer o nosso coração. E o dinheiro é uma das maiores evidências de onde ele realmente está. Os fariseus davam meticulosamente, mas Jesus os chamou de hipócritas. Por quê? Porque davam sem amor. Eles honravam a Deus com os lábios, mas seus corações estavam longe dele. Mateus 15, 8. Essa crítica é especialmente relevante hoje. Muitos líderes religiosos ainda medem a espiritualidade de alguém pelo quanto ele dá, mas Jesus mediu pela disposição de amar, servir e confiar. Em Lucas 21, 1-4, na repetição da história da viúva, vemos que Jesus observava as pessoas colocando dinheiro no templo. Isso mostra que ele está atento ao que damos, mas mais ainda a como e por que damos. O coração generoso é um dos sinais mais fortes da maturidade espiritual. Não se trata apenas de abrir a carteira, mas de abrir a alma para viver o reino de Deus com desprendimento, alegria e serviço. Para Jesus, dar não era um fardo, mas uma celebração. Ele mesmo disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20 e 35. Isso mostra o espírito por trás do ensino de Jesus, um espírito de liberdade. A igreja primitiva captou isso. Em Atos 2, 44-45, lemos que todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Repartiam entre todos, segundo a necessidade de cada um. Nada ali era por obrigação, era tudo fruto de corações regenerados. Paulo reforça isso em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse é o eco do ensino de Jesus. Assim, o segundo segredo do dízimo é que a generosidade começa no coração, e não no bolso. Não se trata de números, mas de amor. Não se trata de obrigação, mas de liberdade. Em última análise, Jesus quer que sejamos livres do apego ao dinheiro e generosos por natureza. Não por medo de maldição, mas por amor à missão do reino e aos que precisam. O que os apóstolos ensinavam sobre o dízimo? Se há um ponto de transição importante sobre o dízimo na Bíblia, ele está no Novo Testamento, mais precisamente nos ensinos e práticas dos apóstolos. Esse é o terceiro segredo sobre o dízimo. Os apóstolos nunca estabeleceram a prática do dízimo como uma obrigação para os cristãos. A maioria das igrejas modernas ensina o dízimo com base em passagens do Antigo Testamento. Porém, quando lemos os escritos apostólicos, percebemos que não há sequer uma ordem direta para que os cristãos dizimem. Isso não significa que os apóstolos ignoravam a importância da generosidade. Muito pelo contrário, eles falavam bastante sobre contribuição, mas com um novo espírito, centrado na graça, e não na lei. Em nenhum momento Paulo, Pedro, João ou Tiago impuseram a porcentagem de 10% como padrão obrigatório. Isso é significativo, especialmente considerando que Paulo escreveu cartas que tratam diretamente de questões financeiras. Em 2 Coríntios 8 e 9, Paulo dedica 2 capítulos inteiros à oferta que seria feita pelos cristãos da Macedônia e da Acaia, em favor dos irmãos necessitados em Jerusalém. Essa seria a ocasião perfeita para reforçar o dízimo como mandamento. Mas ele não o faz. Ao invés disso, Paulo ensina sobre dar voluntariamente, com generosidade e alegria. Em 2 Coríntios 9, 7 ele afirma: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Note o contraste. Segundo propôs no coração não é uma linguagem legalista. Isso é liberdade. Paulo coloca a responsabilidade no cristão, não na instituição de decidir quanto e como contribuir.
Essa abordagem se alinha perfeitamente com o espírito do Evangelho, que é baseado na graça. O dízimo, como imposição legal, pertence ao Antigo Testamento, enquanto a generosidade voluntária é o padrão da Nova Aliança. Outro exemplo aparece em 1 Coríntios 16, 1-2, onde Paulo orienta a igreja a separar uma oferta no primeiro dia da semana, conforme a prosperidade de cada um. Novamente, não há menção a porcentagens fixas, mas sim a um princípio proporcional e voluntário. Paulo poderia facilmente dizer tragam o dízimo, mas escolhe palavras que mostram um novo paradigma. Generosidade guiada pelo Espírito, não por um mandamento legal. Além disso, o foco apostólico estava nas necessidades reais da comunidade, não na manutenção de templos ou estruturas clericais, como muitos tentam justificar hoje. Eles recolhiam ofertas para ajudar os necessitados, sustentar missionários e apoiar irmãos em dificuldades. Em Atos 4, 34-35, por exemplo, lemos que ninguém passava necessidade entre os cristãos, pois todos os que possuíam bens ou casas os vendiam, e traziam o valor das vendas, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade. Isso vai muito além de 10%. Esse modelo demonstra que a generosidade cristã é motivada pela compaixão e pelo cuidado com os outros, não por uma taxa religiosa padronizada. Também é interessante notar que, mesmo quando Paulo fala de sustento para líderes e obreiros do Evangelho, ele evita invocar o dízimo. Em 1 Coríntios 9:14, ele diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aqui, ele estabelece o princípio de sustento aos ministros, mas não define uma porcentagem. Isso mostra que o foco não está no quanto se dá, mas na responsabilidade de sustentar a missão com alegria e compromisso. Os apóstolos estavam muito mais preocupados com o espírito da oferta do que com a forma. Eles entendiam que uma igreja viva, cheia do Espírito, naturalmente se tornaria generosa e comprometida. O uso do dinheiro, nas igrejas primitivas, era sempre voltado ao bem comum. Não havia um sistema centralizado de arrecadação eclesiástica para alimentar uma casta sacerdotal. O dinheiro servia às pessoas, não ao poder. A ausência do dízimo como obrigação na doutrina apostólica também é um alerta contra o legalismo. Eles sabiam que qualquer imposição externa que não fosse fruto do coração poderia se tornar um fardo espiritual. Ao invés disso, os apóstolos confiavam na transformação interna promovida pelo Espírito Santo. Eles criam que o verdadeiro cristão, tocado pela graça de Deus, se tornaria naturalmente generoso. O ensino apostólico é, portanto, um convite à maturidade espiritual. Não se trata de quanto devo dar, mas de quanto posso amar, ajudar e servir através dos meus recursos. Em suma, o terceiro segredo bíblico sobre o dízimo é esse: a Igreja do Novo Testamento não ensinou o dízimo como lei, mas incentivou uma vida de doação voluntária, proporcional, alegre e comprometida com o reino. É uma grande diferença de paradigma. O dízimo como imposto religioso sai de cena, e dá lugar à generosidade como fruto do Espírito. Não se trata de eliminar a contribuição, mas de transformar sua motivação. Isso desafia as estruturas eclesiásticas atuais a repensarem a forma como falam sobre dinheiro. É preciso voltar à simplicidade e ao poder do Evangelho da Graça, onde tudo parte do coração transformado. O que vemos, portanto, não é uma igreja sem contribuições, mas uma igreja livre para dar, livre para amar, livre para servir sem medo, sem culpa e sem manipulação. A oferta como ato de graça, não de troca. Um dos grandes equívocos sobre o dízimo e as ofertas no contexto cristão atual é a ideia de que dar é uma espécie de investimento ou troca com Deus. Essa visão mercadológica da fé, muitas vezes promovida pela teologia da prosperidade, distorce profundamente o verdadeiro significado da oferta. A Bíblia apresenta a oferta como um ato de graça, motivado pela gratidão, e não como um contrato comercial, onde o fiel deposita algo esperando uma recompensa imediata ou garantida. Paulo, em Filipenses 4:18, descreve as ofertas como um aroma suave, um sacrifício aceitável, agradável a Deus. Essa linguagem enfatiza o caráter espiritual e adoracional do ato, muito além de simples transferência monetária. O ato de ofertar é, portanto, uma forma de adoração, uma expressão da relação entre o doador e Deus, algo que envolve o coração, a fé e a humildade, não apenas o bolso.
Quando a oferta se torna um meio para cobrar bênçãos ou garantias financeiras, ela deixa de ser um ato de fé e passa a ser uma forma de barganha, algo condenado pelas Escrituras. A teologia da prosperidade muitas vezes transforma a oferta num investimento com retorno garantido, incentivando o crente a dar por interesse próprio. Isso gera expectativas que, quando frustradas, levam a frustrações e até a crise de fé. Mas o Novo Testamento não apoia essa visão. O que vemos ali é uma chamada para dar com alegria, sem pressão, sem medo e sem a expectativa de pagamento imediato. A doação cristã é uma resposta ao amor de Deus, um reflexo da graça que já recebemos, e não uma moeda de troca para comprar favores divinos. Em Lucas 6:38, Jesus diz: "Dai, e ser-vos-á dado", uma promessa que reflete um princípio espiritual, e não uma regra comercial. O que se dá retorna em formas variadas, muitas vezes inesperadas, e não necessariamente financeiras. Além disso, a oferta na Bíblia tem um forte componente de solidariedade e cuidado com os outros. Dar não é só um gesto entre o crente e Deus, mas também uma expressão concreta do amor ao próximo. O Novo Testamento ressalta repetidamente a importância de ajudar os necessitados, os órfãos, as viúvas e os pobres como parte da verdadeira adoração. Tiago 1:27. Isso implica que a oferta é um meio para sustentar a missão da igreja, cuidar dos vulneráveis e promover justiça social, e não um fundo pessoal ou empresarial para bênçãos individuais. É importante lembrar que a graça, como fundamento da oferta, implica liberdade. O doador não deve se sentir coagido, culpado ou pressionado. A coerção anula a graça. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo reforça essa ideia: cada um contribua segundo propôs no coração, não por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A alegria é um elemento essencial da verdadeira generosidade. Por isso, a oferta não deve ser encarada como uma obrigação temerosa, mas como uma oportunidade de participar do plano de Deus na terra, uma maneira de expressar amor, fé e compromisso. A oferta também é um exercício espiritual, que desenvolve virtudes como desprendimento, confiança em Deus e compaixão. Quando damos com essa mentalidade, aprendemos a não nos apegar excessivamente às posses materiais, entendendo que tudo vem de Deus e que somos apenas administradores. Essa compreensão transforma a oferta em uma bênção para o doador. Não porque ele ganha algo, mas porque se liberta do egoísmo e se conecta com a fonte da vida e do amor. A oferta que brota da graça também reflete um relacionamento maduro com Deus, baseado na confiança e na entrega plena, não na barganha ou na troca. Isso muda completamente a forma como vemos as finanças na vida cristã. O dinheiro deixa de ser um fim para se tornar um meio de expressar adoração e solidariedade. Além disso, esse entendimento protege o cristão das manipulações espirituais que podem ocorrer quando líderes abusam do dinheiro e da fé das pessoas. A oferta de graça é um ato consciente, que deve ser acompanhado por discernimento e oração, garantindo que ela seja usada para o bem da comunidade e a glória de Deus. Por fim, entender a oferta como um ato de graça nos desafia a viver uma fé generosa e autêntica, que vai além do cálculo e da obrigação, abraçando o espírito de amor e entrega. A verdadeira generosidade é um reflexo do coração transformado pelo Evangelho, que sabe dar sem esperar nada em troca, apenas porque reconhece o valor do reino de Deus acima de tudo. O chamado à liberdade e responsabilidade. A Bíblia apresenta um conceito claro. A generosidade cristã deve ser uma expressão de liberdade e não uma imposição legalista. Dar não é uma obrigação mecânica, mas uma decisão consciente e voluntária. Essa liberdade vem do entendimento de que tudo o que temos pertence a Deus, e nós somos apenas mordomos administradores fiéis dos bens que Ele nos confia. A liberdade para dar implica que ninguém deve ser pressionado a entregar uma porcentagem fixa, ou sentir culpa por não fazê-lo. O cristão é chamado a decidir com base na sua condição, prosperidade e coração. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo enfatiza essa ideia: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso revela que a motivação é mais importante do que a quantia, e que a doação deve ser feita com alegria, e não por obrigação ou medo. A responsabilidade que acompanha essa liberdade é o compromisso de administrar com sabedoria o que recebemos e compartilhar com generosidade.
Ser livre para dar não significa irresponsabilidade, mas sim um chamado para avaliar, refletir e agir com coerência espiritual e ética. O verdadeiro cristão entende que sua vida é um testemunho, e que suas atitudes em relação ao dinheiro refletem sua fé e seus valores. Quando a igreja impõe o dízimo como obrigação inflexível, ela corre o risco de criar uma cultura de medo, culpa e até manipulação. Isso pode afastar pessoas sinceras que desejam ser generosas, mas que não se encaixam numa regra rígida, ou que passam por dificuldades financeiras. A liberdade de dar também é uma forma de honrar o próprio processo de crescimento espiritual e maturidade na fé. Nem todos estão no mesmo estágio de vida ou com as mesmas condições financeiras, e Deus entende e respeita essa diversidade. A Bíblia nos ensina que, antes de tudo, a generosidade deve ser fruto do coração transformado, e não de uma fórmula matemática. A liberdade cristã na oferta também nos convida a pensar além do dinheiro. Tempo, talentos, amor, serviço e atenção são formas igualmente valiosas de doação. Muitas vezes, o que se dá de forma voluntária e sincera tem um valor muito maior do que o valor monetário doado sem paixão ou propósito. A responsabilidade cristã se manifesta em usar os recursos para construir o reino de Deus, ajudando o próximo e promovendo justiça e amor. A igreja deve incentivar um ambiente onde o dar seja um prazer e uma bênção, não um fardo ou motivo de divisão. Essa visão resgata o espírito original do dízimo e das ofertas, que é celebrar a provisão divina e a comunhão entre os irmãos. Além disso, a liberdade e responsabilidade no dar nos desafiam a sermos mais generosos e atentos às necessidades ao nosso redor, não apenas cumprindo uma regra, mas vivendo o Evangelho. O chamado é para que cada cristão seja um agente de transformação, um exemplo vivo de amor e compromisso, dando com fé e alegria, independente de uma porcentagem fixa. Quando entendemos o dízimo e a oferta como atos livres e responsáveis, experimentamos uma espiritualidade mais profunda, verdadeira e libertadora. Esse entendimento fortalece a igreja como um corpo unido, onde a motivação é o amor, e não a obrigação. A liberdade para dar permite que cada pessoa cresça no seu ritmo, com honestidade, e que encontre formas autênticas de contribuir. Ao final, a generosidade é um dom que enriquece não só quem recebe, mas principalmente quem dá, abrindo espaço para bênçãos espirituais duradouras. Portanto, o maior segredo sobre o dízimo é que ele não deve ser um fardo imposto, mas um convite à liberdade, à responsabilidade e ao amor genuíno. Quando entendemos o dízimo pela Bíblia toda, percebemos que ele não é uma obrigação, mas um ato de entrega sincera. É a expressão do nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Lembre-se dos 3 segredos que muitas igrejas não ensinam. O dízimo começou como um gesto voluntário de gratidão. Jesus valorizou muito mais o coração generoso do que a regra dos 10%. E o Novo Testamento não impõe o dízimo como lei, mas convida a ofertas livres e alegres. Que essa verdade possa libertar sua fé e transformar sua forma de viver e adorar não por medo, mas por amor. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhar com aquele amigo que pode estar precisando ouvir essa mensagem.